Por que Jordan Chadley e Gavin Arvizo não foram chamados para fazer parte deste documentário? Por que pessoas próximas a Michael, como Macaulay Culkin e Bethany Barnes, só foram mencionados, mas não foram chamados para fazer parte disso? Primeiramente, Jordan e Gavin não foram nem chamados simplesmente porque no ano de 2005 os dois casos foram julgados juntos. Assim contabilizando 14 casos. 14 casos em que Michael foi inocentado. Nenhum desses casos foi de fato comprovado que ele é acusado. Porque não há e nunca houve provas. E o diretor do documentário, Dan Weed, não querendo levar má fama, logo no lançamento lixo que ele chama de documentário, por causa dos casos ter sido derrotados, porque eles simplesmente querem só afirmar coisas que não aconteceram de fato, coisas que foram comprovadas que não aconteceram. No final da primeira parte do documentário é mencionado o nome de Macaulay Culkin e Bethany Barnes, mas eles mesmos deixam bem claro que os dois defendem o Michael até hoje, dizendo que Michael nunca fez nada do tipo. Aí já é uma das maiores coisas que faz com que eles percam a credibilidade. A carreira de Jackson começou a desvendar em agosto de 1993, quando ele era acusado publicamente de abuso sexual infantil. Mantendo a sua inocência para evitar julgamento, logo e posterior invasão de sua vida privada, a experiência mais humilhante de sua vida foi ser forçado a se despir da cintura para baixo, para que a polícia pudesse fotografar seus órgãos genitais. O objetivo da prática era comparar os resultados com as imagens e descrição fornecida por Jordan Chadley. Depois chegaram à conclusão que a descrição feita pelo acusador não correspondia à verdade. Nos anos que se seguiu, chegamos em 2003, surge mais uma acusação de abuso sexual infantil, levando a um crime total de investigação pelo advogado do Distrito de Santa Bárbara, Tom Snidel, que esteve em uma missão de condenar o cantor desde as primeiras alegações que tinham sido feitas uma década antes. Em 18 de novembro de 2003, o santuário de Jackson foi destruído. Aquela manhã, armados com um mandado de busca, uma equipe de 70 xerifes de Santa Bárbara invadiu o imóvel, procurando provas para colaborar às acusações de abuso sexual infantil, que foi nivelado contra ele. Durante as 14 horas seguintes, os policiais foram para o quarto, saqueando a mansão e vasculhando os objetos pessoais do cantor. Toda a pesquisa foi documentada por câmera de vídeo e mais tarde mostrada no tribunal, expondo o mundo privado de Jackson para todos verem. Depois da batida, Jackson declarou que Neverland não era mais a sua casa. Quando ele teve que morar lá durante o julgamento, ele se recusou a voltar para a residência principal. Ele ficou em uma das suas próprias casas de hóspede. Quando o julgamento acabou, jurou que nunca retornaria. A primeira acusação surgiu de uma disputa pessoal entre Jackson e o pai do primeiro menino, Evan Chadley. Quando Jackson se recusou a financiar a trilogia de projetos de filme de Chadley, as acusações iniciais contra Jackson não foram feitas por Jordan Chadley, mas por seu pai Evan. Apesar da insistência de Jordan de que Jackson nunca tinha o tocado de forma inadequada, todas as acusações feitas desde então, incluindo as de Robinson e Sefcovic, chegaram a uma questão: o dinheiro. Embora Michael tenha resolvido tudo fora dos tribunais com a família, o acordo civil não impediu um julgamento criminal. Michael se pronunciou sobre as alegações pela primeira vez em dezembro de 1993, durante um comunicado transmitido simultaneamente pelas redes CNN, CBC, NBC e ABC, ao vivo do rancho Neverland. Ele se defendeu, afirmando ser incapaz de causar mal a uma criança. No ano de 2009,
Mais precisamente no mês de novembro, Ever Chadlin se suicidou, quase 5 meses após o falecimento de Michael. Mas o que seria? Esse ano de 2019, a mídia trouxe esse assunto à tona novamente. Só que nos dizendo que Evan se suicidou porque nunca conseguiu tudo o que queria de Jackson. Mas a verdade? A verdade é que Evan sentiu culpa e remorso por ter feito tais alegações a um homem que ele sempre soube ser inocente e não pediu o devido perdão a tempo. Já a segunda acusação veio a público foi o caso Arvizo. O caso surgiu pela primeira vez após uma transmissão em fevereiro de 2003 do documentário britânico Live with Michael Jackson, em que Michael disse que dividia sua cama com crianças no rancho Neverland. Ele foi mostrado de mão dada com Gabe Arvizo, um paciente com câncer que Jackson ajudou na busca da cura. Enquanto a família insistia que nenhum contato inadequado ocorreu entre os dois, Jackson foi acusado mais tarde naquele mesmo ano. Os promotores alegaram na época que Michael deu álcool a Arvizo, a fim de abusar dele. No dia 18 de novembro de 2003, o Departamento de Polícia do Condado de Santa Bárbara fez uma batida maciça no rancho Neverland, procurando evidências que apoiasse as acusações de abuso sexual infantil. O mandado foi emitido para a prisão de Michael Jackson no mesmo dia. James Suffolk Chuck é um norte-americano de 41 anos. Ele conheceu MJ em 1987, aos 8 anos de idade, durante um anúncio para a Pepsi, que até então nunca havia o visto pessoalmente. Tanto Suffolk Chuck quanto a sua família acompanharam MJ em viagens exóticas, encontros sociais, cerimônias de premiações, filmagem e os mais espetaculares shows. Brincava no playground de Neverland, passeava no zoológico e a sua vida diária era composta de policiais, paparazzis, limousines e jatos particulares. Após a sua pródiga infância com MJ, Suffolk Chuck cresceu tentando seguir carreira no cinema e na música. Sem sucesso, ele renuncia a si mesmo para conseguir um emprego fora dos holofotes de Hollywood e se torna um cientista da computação. Suffolk Chuck mergulha rapidamente em álcool e em drogas pesadas, entra em dívidas de vários milhares de dólares e, por uma coincidência, decide negar a versão que tinha dito há mais de 20 anos e se junta à queixa de Robson por uma quantia colossal de dinheiro. Lembrando também que James e sua família faliram em seus negócios nos anos anteriores, que eles estavam financeiramente estáveis. Suffolk Chuck afirma que a MJ nunca lhe causara nenhum dano. Seus próprios pais ficaram indignados quando souberam que, eventualmente, o filho dele se voltou contra a MJ. De fato, ao ouvir as acusações de 1993, o pai de Suffolk Chuck lhe perguntou se a MJ havia feito alguma coisa com ele, e Suffolk Chuck negou. Suffolk Chuck negou por anos as acusações que teria sido molestado pelo rei do pop. Inclusive no ano de 2005, sob juramento, defendeu Jackson, mas resolveu entrar com um processo após o Ray Robson revelar que foi abusado sexualmente por Michael na infância. Wade foi apresentado a Michael durante uma turnê mundial no final dos anos 80, mas não foi uma amizade instantânea. Michael não fez contato com esse homem e sua família. Foi a mãe que persistentemente enviava cartas, fotos e vídeos de seu filho para Michael, a fim de estabelecer algum tipo de contato com ele. Alguns anos mais tarde, durante a gravação do álbum Dangerous, Michael convenceu que esse homem e sua família se mudassem da Austrália para a América, para que ele pudesse ajudá-lo a iniciar uma carreira profissional na música e dança.
Michael estava sob o processo de estabelecer sua própria gravadora e o Wade, mais tarde, se tornaria um dos primeiros artistas a assinar com a gravadora. Isso aconteceu porque Joy, mãe de Wade, testemunhou que ela deixou tudo para trás na Austrália para trazer o Wade a Los Angeles, a fim de ajudá-lo a impulsionar a sua carreira no show business. Ela pressionou Michael a incluir Wade em alguns dos projetos especiais, como videoclipes, além de apresentações no palco. A família do menino não tinha uma comunicação constante com Michael, desde que se conheceram na Austrália, mas sua persistência acabaria por levar a uma outra reunião com Michael depois que ela entregou para os Estados Unidos. Ela retratou-se na posição de ser muito inflexível sobre o início da carreira de Wade. E por seus próprios pedidos pessoais, Michael ajudaria a fornecer e pagar por sua moradia, alimentação, transporte e despesas adicionais. Michael ofereceu essas regalias por conta própria. O ano era 1993 e ocorre a primeira acusação. A família Robson, constando com Wade, sua irmã e sua mãe Joy, concedem entrevistas defendendo Michael, e uma das perguntas foi a seguinte: não é normal para um homem de 34 anos brincar com crianças em seu quarto e dormir com elas? Então, Joy Robson responde: sim, é normal. Michael, todo mundo sabe, não teve uma infância. Vejamos um trecho do vídeo da família defendendo. Yeah, there's been different times where it'll just be me and Michael. Then there'll be other times where he has other friends over too. That's what Brett said, it's just a slumber party. We just have a lot of fun. And I've slept in the same bed as Michael. It's just you watch cartoons, you fall asleep. It's just a friendship. And I know he would never do anything to hurt my brother. He's the nicest guy you've ever met. I've been there when these kids have been in Michael's room. I've been there with them. It's just party time. They watch videos, they eat junk food, they play video games. They play so hard. They fall asleep. They're exhausted. They fall asleep. Yeah, There's nothing more to it than that. From your standpoint, does it seem unusual for a 34-year-old man to have kids sleeping over? Not when you know Michael's background. Under normal circumstances, possibly yes. But Michael, everybody knows he didn't have a childhood. Em 25 de agosto, um dia depois da primeira apresentação de Michael em Bangkok, numa estratégia de controle de danos, entre aspas, Anthony Pelicano fez com que a mídia tivesse acesso a dois jovens amigos de Michael, Brett Burns e Wade Robson. Em 1993, na primeira acusação de Jackson, Safe Chuck e sua família defenderam Michael. Safe Chuck assegurou a sua família e depois à polícia que Michael nunca fez nada inapropriado com ele ou com outros em sua presença. Ele defendia Michael com a mesma energia e convicção que Robson e todas as outras crianças que estiveram perto de Michael que dormiam em seu quarto. Os documentos contêm informações relativas aos processos por abuso sexual de crianças lançado contra Michael em 1993 e 2004, e também vários episódios em que Jackson foi vítima de tentativas de extorsão. O FBI lançou cerca de 300 páginas, constituindo menos da metade do seu arquivo total. A metade liberada dos arquivos da FBI apoia a inocência de Michael Jackson inteiramente. Talvez o mais notável, um extenso relatório mostra que, quando o Rancho Neverland foi invadido em 2003, a FBI revisou cada computador apreendido da propriedade com um perfeito pente fino, procurando todos os arquivos comprometedores ou atividades de internet. Os arquivos de Jackson continham resumos individuais dos resultados do FBI para cada um dos 16 computadores.
rabiscado em letras maiúsculas em cada um dos 16 relatórios a palavra nada. Que a vida dele foi dissecada e sua conduta foi investigada por mais de 10 anos por 2 agências principais de aplicação da lei e nenhum fragmento de evidências nunca foi apresentado para indicar a sua culpa, declaram os volumes. Os arquivos da FBI incluíam inúmeras alegações relatadas ao departamento que, evidentemente, a mídia em geral falsamente informou, como sendo as próprias constatações do departamento. Tais documentos do FBI nos mostram que a polícia de Los Angeles tentou a todo custo condenar Michael com uma lei racista. Vejamos um trecho dos arquivos. Abre aspas. Em 7 de setembro de 1993, o Departamento de Polícia de Los Angeles contatou o promotor do estado, inquirindo se o FBI estaria interessado em trabalhar uma possível violação federal contra Jackson referente a transportar um menor através das fronteiras do estado para propósito imoral, a Lei Mann. Ele aconselhou que uma reunião fosse agendada para o dia 10 de nove de 1993, às 10 horas da manhã, no escritório do promotor distrital de Los Angeles. Em 7 de setembro de 1993, o advogado do estado contatou a promotora dos Estados Unidos, Patricia Donnelly, perguntando se ela gostaria de comparecer à reunião. Em 8 de setembro de 1993, a Alza Donnelly avisou que ela checou com o escritório principal dela e eles decidiram que o advogado dos Estados Unidos não estava interessado em processar Michael Jackson por uma violação da Lei Mann. Ela também indicou que ela não estaria interessada em comparecer à reunião no escritório do promotor distrital. Fecha aspas. Nota. O ato que supostamente teria violado a racista Lei Mann foi Michael ter viajado de trem na companhia de crianças. Ninguém viu nada de errado, mas o promotor distrital Tom Snedden queria usar a Lei Mann para processá-lo, apenas por ter cruzado a fronteira com um menor. O fim imoral a que a lei se refere fica por conta da imaginação de Snedden. A Lei Mann, também conhecida como a Lei da Escravidão Branca, foi introduzida em 1910, permitindo que policiais fizessem prisões na premissa vaga de, entre aspas, comportamento imoral. A lei foi frequentemente usada para manchar homens negros, particularmente aqueles que se uniam a mulheres brancas. Em 1917, a Suprema Corte ratificou a condenação de 2 homens casados residentes na Califórnia, Drew Caminette e Maury Diggs, que levaram suas namoradas para uma escapada romântica para Reno, Nevada, onde foram presos. Em seguida a essa decisão judicial, a Lei Mann foi usada em todo tipo de caso. A lei também foi utilizada para propósitos racistas, como por exemplo também com Jack Johnson. Anos mais tarde, a Lei Mann também foi usada para sabotar a carreira do músico negro Chuck Berry. Que Michael também tenha sido alvejado sob a Lei Mann é certamente intrigante. Isso reforça o argumento de que ele foi alvo de uma acusação maliciosa por conta da raça dele. De certa forma, isso mostra que pouco mudou desde os dias de Jack Johnson. Vamos a 2 mitos de muitos. Primeiro mito: Michael Jackson foi investigado por posse de pornografia infantil. Mentira. O arquivo do FBI inclui uma análise feita pelos investigadores a fitas de vídeo ligadas a Michael, para determinar se era incluída ou não pornografia infantil. Alguns meios de comunicação erroneamente alegaram que a fita tinha sido apreendida a partir de Neverland. Na verdade, a fita foi apreendida pela alfândega em West Palm Beach, e não há nenhuma indicação de que ela pertenceu a Michael algum dia. Segundo mito: o arquivo do FBI revela que Jackson foi investigado em 1985 por molestar 2 meninos mexicanos. Um agente do FBI registrou a alegação
de que o departamento já tinha investigado Jackson em 1985 por molestar 2 meninos mexicanos. Essa alegação foi feita por um escritor anônimo, que disse que a história tinha sido dita a ele durante uma pesquisa para um livro. De acordo com os mesmos, em 28 de setembro de 2004 foi feita uma reunião onde foi aconselhado a vítima, que não é mostrado o nome, aconselhou os agentes que ele não tinha interesse em testemunhar contra Jackson. No dia 17 de setembro de 1993, uma reunião da Força-Tarefa foi realizada no escritório do promotor do Condado de Los Angeles, a respeito da investigação. E em 28 de abril de 2004 é feito mais um relatório. CART forneceu uma assistência para o Departamento de Xerife do município de Santa Bárbara, em suporte para investigação e trabalho de campo a Santa Bárbara. Esse esforço foi completado. A assistência do Condado de Vigilância Técnica foi fornecida ao Departamento de Xerife do município de Santa Bárbara e ao Promotor Distrital do Condado de Santa Bárbara. O promotor do Condado de Santa Bárbara também solicitou e, em particular, recebeu uma assistência da Unidade de Ciências Comportamentais do Quântico em relação à estratégia processual. O Departamento de Xerife do município de Santa Bárbara e o promotor distrital do Condado de Santa Bárbara estão se referindo a questões envolvendo ameaças e suspeitas de intrusões de computadores ao FBI. Michael J. Jackson foi indicado por um grande júri do Condado de Santa Bárbara em 21 de abril de 2004. A acusação foi selada, mas presume-se que as taxas na acusação são as taxas de molestação infantil na queixa arquivada contra Jackson em 18 de dezembro de 2013. Em 18 de novembro de 2003, o Departamento do Xerife do Condado de Santa Bárbara executou um mandado de busca no rancho Neverland de Michael Jackson, em Santa Inês. A busca foi por evidência em apoio à alegação de abuso sexual infantil, novamente Jackson. A suposta vítima tem anos de idade tal e seu irmão de 12 anos de idade. Os locais foram pesquisados em um escritório de investigador particular em Beverly Hills, Califórnia, e os estabelecimentos comerciais de West Hills, Califórnia, de um indivíduo que filmou as vítimas fazendo afirmações coercivas de apoio de Jackson. Em 19 de novembro de 2003, um mandado de Ramey foi emitido para a prisão de Jackson, cobrando várias acusações de abuso sexual infantil. Código Penal da Califórnia 288. A fiança foi recomendada em $3 milhões. Jackson entregou-se à custódia do CBSD em 20 de novembro de 2003 e foi registrado na prisão da Condado de Santa Bárbara no mandado de prisão. Jackson pagou a fiança, entregou o seu passaporte e foi liberado a partir de então. Jackson foi formalmente acusado na semana de 15 de dezembro de 2003 e foi indiciado pelas acusações em 16 de janeiro de 2004. Em 5 de abril de 2005, tudo foi atualizado. Também foi pedido ao NCAVC, Baú Terceiro, fornecer estratégia para o caso em questão. Durante a discussão envolvendo as evidências na investigação acima mencionada e as potenciais violações federais que poderiam ser aplicadas no caso, um agente especial foi designado para auxiliar a CBCDA. SA tal, a agência residente de Santa Maria abriu inicialmente um caso de cooperação policial da 62D e, subsequentemente, um assunto 305 para atender às demandas investigativas. Membros do NCAVC, Baú Terceiro, consultados pelo Escritório de Assistência da Vítima, CEOS, que significa Departamento de Exploração da Criança de Justiça e Seção de Obscenidade, agentes do FBI de Los Angeles, Santa Maria e Nova York. Em 19 de janeiro de 2005 e 20 de janeiro de 2005, SSA tal, aposentado do FBI, SSA tal, reuniu-se com SDDA,
que significa Procurados do Distrito de Administração Senior, Zonen, CBCDA, para revisar partes da evidência obtida durante a investigação de Jackson, incluindo a coleção de imagens sexualmente explícita em revista e livro. O NCAVC, Baú Terceiro, se envolveu em numerosas consultas telefônicas adicionais com a CDDA Zonen, registrando estratégias prossecutiva e testemunho de especialista. Abre aspas. A evidência em torno das alegações de 93 apoia completamente a inocência de Michael. É por essa razão que durante a longa investigação, que continuou por muitos meses antes da seguradora de Jackson ter negociado um acordo, Michael nunca fora preso e ele nunca foi acusado de qualquer crime. Fecha aspas. Em fevereiro de 1993, em torno da época da grande entrevista de Oprah, George Chandler, sua irmã e sua mãe foram convidados em Neverland. Às vezes, um monte de famílias hospedavam-se juntas, tal como acontece com todos os outros pais. June, a mãe de George, entre aspas, nunca teve problema sobre o seu filho passar o tempo no quarto de Michael, porque, como ela mesma disse, abre aspas, era o quarto de um garoto, um grande quarto de um garoto com muitos brinquedos e coisas. Fecha aspas. E todos pareciam estar por lá. Ela, então, convidou Michael para ficar em sua casa em Santa Mônica, o que ele fez por um total de 30 noites. Mesmo o Dr. Chandler o recebeu e estava feliz por Michael ficar 2 vezes em sua casa com seu filho. Todos os 3 deles acabaram tendo uma luta de pistola d'água. Conforme o tempo ia passando, ficava mais visível que o Dr. Chandler estava se dando bem com Michael, que chegou um tempo que ele pediu a Michael para pagar uma reforma na sua propriedade, mas Michael teve o bom senso de evitar isso. Mas também talvez tenha provocado um ressentimento do Dr. Chandler. Abre aspas. A evidência sugere esmagadoramente que Evan Chandler planejou as alegações como um esquema para ganhar dinheiro, acreditando que iria ajudá-lo a alcançar seu sonho de trabalhar em Hollywood. Uma fita gravada com conversas telefônicas onde se ouve ele dizer que o bem-estar do menino é, entre aspas, irrelevante, e afirma que ele queria tomar de Jackson tudo o que ele merecia. Fecha aspas. This man is going to be humiliated beyond belief. Will not believe it. He will not believe what's going to happen. It's beyond his worst nightmares. So one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. Jordan Chandler foi aos tribunais aos 16 anos de idade quando chamaram para aparecer no julgamento de Jackson em 2005. Ele se recusou a testemunhar contra seu ex. A gerada Paulina Cocos nos conta como foi ver a linguagem corporal e o rosto de Gavin Arvizo na corte. Acompanhe. Abre aspas. Eu me lembro de olhar para o rosto e linguagem corporal dele quando Gavin Arvizo entrou na corte. Era muito óbvio que ele estava profundamente magoado. Você podia ver que sua cabeça estava baixa e não havia nenhum contato visual. Sua linguagem corporal realmente mostrou muita tristeza. Fecha aspas. Porém, o júri não levou fé nos testemunhos da família Arvizo e considerou que não era credível. Alguns jurados notaram que a mãe de Gavin olhava para ele e até mesmo estalavam os dedos. Abre aspas novamente. Houve muitos momentos em que você sentia que a intenção era dinheiro. E parecia que eles estavam se impondo a todos que podiam e usavam diferentes oportunidades. Eles levaram o caso para o mesmo advogado de Jordan Chandler. Então isso levantou algumas sobrancelhas. Parecia realmente muito forçado. E a credibilidade da família era horrível. Fecha aspas. Quanto a Michael, ele ficou sentado em silêncio durante
grande parte do depoimento de Gavin. Houve momentos em que Michael chegou a sussurrar para sua equipe de defesa, principalmente quando as respostas de Gavin eram contraditórias. O garoto estava tentando negar que havia escrito muitos cartões e cartas no quais se referia a Michael como Papai Michael. Mas Masvidal tinha essas tais cartas e os cartões, e os apresentou como evidência. Abre aspas. Você se lembra de ter dito as palavras "Volte, sinto sua falta, eu te amo"? Verdade? Fecha aspas. Em um momento, o advogado pergunta a Gavin Arvizo durante o depoimento. E ele responde, abre aspas. Quer dizer, provavelmente sim, mas eu não me lembro de ter enviado uma carta. Revirando os olhos em alguns momentos, Michael ficou sentado calmamente enquanto Gavin testemunhava. Nos dias em que o garoto estava sob interrogatório, Tom Masvidal conseguiu apontar incoerências sobre duas coisas importantes: a quantidade de álcool que Jackson supostamente deu ao menino e as datas dos alegados assédios. Muito revelador também foi o momento em que Gavin admitiu ter dito aos detetives de Santa Bárbara que sua avó era a pessoa que ele disse que os homens precisavam se masturbar, entre aspas, para que não estuprem as mulheres. Fecha aspas. No final do ano de 2004, um júri secreto se reuniu junto com as testemunhas de acusação que o promotor de justiça Tom Snedden reuniu, para assim poder ouvi-los e assim testemunhar contra Michael Jackson. Em seguida foi expedida uma acusação formal de abuso de menor, o que quer dizer que a maioria dos jurados que participaram dessa reunião decidiu que havia evidências suficientes para levar Michael ao julgamento. Esse júri é somente uma peça do processo legal. Nele a defesa não pode se manifestar nem sequer estar presente. Agora fica a questão: como poderia haver resultado que não fosse o de culpabilidade depois de o promotor Snedden apresentar agressivamente de tudo que tinha contra Michael, sem que houvesse a réplica da defesa ou que os advogados de Jackson interrogassem as testemunhas? Já no 8º dia de depoimento, em 9 de março de 2005, chegou o momento do depoimento da suposta vítima da vez, Gavin Arvizo, que estava com 15 anos de idade. Ele parecia nervoso e em várias vezes sua fala descambava para murmúrio ininteligível. Gavin descreve que Michael lhe deu álcool algumas vezes e que o masturbou 1 ou 2 vezes. Em todo momento, Michael se limitou a olhar para frente, como um manequim de cera, sem demonstrar qualquer traço de emoção. O processo apresentado pela promotoria incluía 20 telefonemas entre Michael e Gavin, depois dos quais se seguiu o convite para Gavin conhecer Neverland. Naquela primeira noite, de acordo com Gavin, Michael sugeriu que ele e seu irmão Star dormissem no quarto do cantor. Michael os instruiu a pedirem autorização aos pais, o que os meninos fizeram, e ficou combinado que os dois dormiriam no quarto de Jackson. Naquela noite, eles supostamente teriam assistido juntos a vídeos pornográficos na internet. Lembrando que nenhum histórico é apagado de fato, nem da internet, nem do próprio computador, celular ou algo do tipo. E Michael foi investigado por mais de uma década e nada disso foi encontrado. Mas o pior dia de todos foi o dia em que os membros do júri chamaram confidencialmente de dia pornô, que foi a ocasião em que a promotoria mostrou em um telão imagens pornográficas de revistas encontradas supostamente em Neverland. Porém, em nenhuma das imagens havia sequer uma pornografia gay ou infantil. A promotoria sugeriu que se tratava de pornografia heterossexual, para excitar meninos heterossexuais de modo que ele pudesse ter relações sexuais com eles. A acusação mostrou provas e depoimentos durante 45 dias,
até o dia 4 de maio de 2005, e a defesa começou dia 5 de maio. Ironicamente, algumas das testemunhas de defesa foram mais prejudiciais a Michael do que as acusações. As primeiras pessoas a depor foram Wade Robson e Brett Burns, dois jovens que foram chamados pelo advogado de defesa de Michael, Tom Mesereau. No segundo dia de depoimento, Joy Robson, mãe de Wade, descreveu a maneira como levava o filho de 10 anos de idade do hotel em que estavam hospedados até um apartamento, do outro lado da rua onde Michael estava hospedado, e ali deixava o menino para que passasse a noite com o cantor, e até onde ela sabia. No decorrer do testemunho da aeromoça, a senhorita Wallace, o júri soube que Jackson não queria que seus filhos soubessem que ele consumia álcool. Parecia, pelo menos na opinião da comissária de bordo, que Michael era tímido e envergonhado quando se tratava de beber vinho. June disse que ficou nas unidades de hóspedes com seus filhos, George e Lily, e descreveu Michael como um cara normal. Ela falou que Michael não era nada parecido com aquela imagem de superstar que projetava, e atestou que o cantor era uma pessoa surpreendentemente pé no chão. Durante suas visitas a Neverland, segundo June, Michael tratou os Chandlers como uma família. Ela falou sobre o período em que George começou a dormir com Michael em seu quarto, sem mostrar qualquer indicação que algo incomum acontecera com seu filho enquanto estava com Michael. Em 1º de abril, uma importante peça do quebra-cabeça seria revelada. O acordo de $20 milhões de Jordan Chandler seria analisado minuciosamente. Quando chegou a hora de Tom Mesereau começar seu interrogatório, a tensão era muito alta. Mesereau não perdeu tempo e logo chegou ao assunto principal, o dinheiro. O advogado queria que o júri entendesse que, independentemente do resultado do julgamento, os avisos teriam até seus 18 anos para processar Michael. Quando Chris Tucker, amigo de Michael, foi chamado a depor, ele conta que tinha doado uma quantia de $1.500 para os avisos, após o pai de Gavin contar que seria realizado um evento beneficente para arrecadar dinheiro para as contas médicas de Gavin. E porque Gavin contou que não tinha arrecadado o suficiente a Chris de contar que doou $1.500 para os avisos, após Gavin dizer que não arrecadaram o suficiente, as pessoas ficaram perplexas. Já tinha se ouvido de várias pessoas que os avisos pediam dinheiro, e alguns já haviam doado milhares de dólares. Outros levaram presentes e brinquedos, tanto a doação tinha sido feita por celebridades de Los Angeles. Os avisos tinham recebido tanto dinheiro que, em um certo momento, Janet saiu e comprou um Ford de $23 mil. A defesa de Michael apresentou o cheque de Janet como uma evidência, mostrando o que de fato estavam fazendo com o tal dinheiro. Alguns jurados admitiram publicamente que acharam que os avisos eram vigaristas que tentavam enquadrar Michael Jackson. Outros acharam que não havia qualquer prova cabal, que a promotoria simplesmente não tinha provado seu caso. Assim, a acusação sem evidências físicas foi capaz de humilhar publicamente Jackson. Michael estava rapidamente percebendo quais não são os seus amigos e o significado de família. Aos seus 46 anos, o corpo de dançarino magro tomou um quadro frágil. Sua caminhada tornou-se uma marcha vacilante de dor. Seu deslumbramento é reduzido a um sorriso forçado. Ele parece magro e muito abatido. Esses 5 meses de julgamento. E o FBI sabe disso. A polícia também sabe. E a Sony também. Em 2009, o FBI deu um comunicado, pouco tempo depois do falecimento de Michael, que nunca houve qualquer evidência para apoiar qualquer alegação em 16 anos de investigação. Em 2005, na segunda acusação, dessa vez,
Suffolk Chuck, de 26 anos, escreve uma carta para Michael Jackson. Ele explica mais uma vez que Michael Jackson nunca fez nada de sexual com ele. Porém, em Never Neverland, Suffolk Chuck diz, abre aspas, a última vez que eu conversei com ele foi perto do final do julgamento, e ele queria que eu testemunhasse, fecha aspas. Suffolk Chuck acusa também que Michael insistiu nisso. Porém, os julgamentos se encerraram em 13 de junho de 2005, e o juiz responsável pelo caso decidiu, em 28 de março de 2005, que nenhuma testemunha ou evidência relacionada a Suffolk Chuck seria permitida. Nos diga uma coisa, por que Michael pediria a Suffolk Chuck que testemunhasse perto do final do julgamento? Sabendo que ele não seria capaz de fazê-lo depois da decisão do juiz. No Live Journal de Wade Robson, no ano de 2004, ele deixa claro sua insatisfação pela perseguição do promotor Tom Sneddon a Michael Jackson. Wade Robson defendeu Michael dos 11 anos aos 30 anos de idade, e do nada, ele percebe que aconteceu algo errado. Abrindo um parênteses, no ano de 2012, Wade deu uma entrevista elogiando Michael, se dizendo orgulhoso de poder ter sido amigo de Michael, e que até aos 23 anos não sabia o que era abuso sexual. Porque ninguém sabe quando está sendo molestado, certo? Não, não é. Em 2005, decidiu testemunhar sob juramento, primeiro, questionado pelo advogado de Jackson, Thomas Nezerel, e em seguida foi sob rigoroso interrogatório pela promotoria. Robson falou sem rodeios e com naturalidade o relato do tempo dele com o artista. Robson repetidamente e veementemente negou ser molestado ou qualquer outra atividade sexual imprópria. Vejamos um pouco do que aconteceu durante o testemunho de Robson. Estou lhe dizendo, nunca aconteceu nada, Robson atestou. Sr. Robson, quando você estava dormindo, não saberia o que teria acontecido, principalmente aos 7 anos de idade, ou você teria? Zonen brincou. Acho que algo assim me acordaria. Enquanto Robson dizia essa palavra, certas pessoas do júri encolheram os ombros, se olhando com expressões curiosas. Então entramos com Thomas Nezerel. Você considera Michael Jackson seu amigo? Sim, diz Robson. Você está ciente das alegações desse caso, não está? Sim, diz Robson. E você está ciente que está sentado aqui hoje porque houve acusações de que o Sr. Jackson tenha molestado você? Sim, diz Robson. Sr. Robson, Michael lhe molestou em algum momento? Nezerel perguntou. Absolutamente não, Robson respondeu. Sr. Robson, o Michael Jackson alguma vez lhe tocou de forma inapropriada? Nunca, não, diz Robson. Sr. Robson, o Sr. Jackson já tocou inadequadamente em alguma parte do seu corpo em algum momento? A resposta foi não. Wade Robson disse ao júri que ele ficou no quarto de Michael em numerosas ocasiões, atestando que ele e Jackson assistiam a filmes, jogavam videogame e faziam guerra de travesseiro de vez em quando. Quanto a tomar banho com Michael, Robson falou que isso nunca aconteceu. Em 18 de novembro de 2003, o Departamento do Xerife do Condado de Santa Bárbara executou um mandado de busca no rancho Neverland de Michael Jackson, em Santa Inês, Califórnia, norte do Condado de Santa Bárbara, no território da Agência Residente de Santa Maria, escritório de campo de Los Angeles. Na manhã desse dia, homens armados com um mandado de busca, uma equipe de 70 xerifes de Santa Bárbara, invadiu o imóvel, procurando provas para colaborar com as acusações de abuso infantil que foi nivelado contra ele. Durante as 14 horas seguintes, os policiais foram
para o quarto, saqueando a mansão e vasculhando os objetos pessoais do cantor. Às 8h30 da manhã do dia 18 de novembro de 2003, Stuart Beckerman e Mark Sheffield discutiam sobre a viagem de Michael à Europa, mas foram interrompidos por um telefonema de Joey Marcus, um dos chefes de segurança de Neverland. Lá estavam 70 policiais invadindo o rancho. Michael estava deixando para trás o escandaloso documentário de Bashir, e tudo se desmoronava de volta. Era incrível que novamente Sneddon voltava a impedir Michael de cumprir seus sonhos cinematográficos. Em abril de 2004, Tom Sneddon convocou um grande júri que votou a acusação do cantor sob acusação de pôr em perigo o bem-estar de um menor. A partir daí, mais do que nunca, Michael estava preparado e determinado para provar a sua inocência e mostrar que nunca colocou uma criança em risco e nem algo do tipo. Em janeiro de 2005, o caso do povo da Califórnia vs Michael Jackson começou a ter a atenção do mundo inteiro. Mas depois de uma investigação de mais de 2 anos, dentro de 6 meses de julgamento, o promotor do condado de Santa Bárbara não conseguiu produzir uma única peça de provas que comprovasse qualquer má conduta criminal por parte de Michael. Durante seu julgamento em 2005, alguém fez uma gravação secreta de uma conversa entre ele e seu advogado, e depois tentou vendê-la. Depois disso, claro, ele ficou preocupado de alguém ficar o gravando. As acusações de separação para cada veredicto foi separado assim. Acusação 1. Conspiração envolvendo rapto, cárcere privado e extorsão. A acusação carrega uma pena mínima de 2 anos e máxima de 4 anos, com uma multa de $10.000. Acusações de 2 a 5. Ato obsceno contra um menor de 14 anos de idade. Cada acusação é punida com uma pena de prisão obrigatória que varia de 3 a 8 anos. Acusação 6. Tentativa de atrair um menor de 14 anos de idade para cometer um ato indecente. A acusação carrega uma pena de prisão de 3 a 8 anos. Acusação 7 a 10. Administração de agente intoxicante para auxiliar a prática de atos obscenos contra uma criança. Cada acusação carrega uma sentença de 16 meses a 3 anos de prisão. O júri votou por unanimidade para absolver, e em 13 de junho de 2005, Michael Jackson saiu do tribunal como um homem exonerado. Caso encerrado, o escritor solicita que a investigação escrita até aqui seja encerrada. Não há pistas ou evidências pendentes. Para administrativamente fechar o caso. Em 14 de junho de 2005, o sujeito citado acima, Michael Jackson, foi absolvido de todas as acusações feitas contra ele pela Procuradoria do Distrito de Santa Bárbara. Devido à conclusão do caso, não será necessária mais assistência da Unidade de Análise Comportamental e Crime contra a Criança. Portanto, é solicitado que o caso mencionado acima seja administrativamente fechado. Depois da batida em 2003, Michael declarou que Neverland não era mais a sua casa. Ele teve que morar lá durante o julgamento enquanto não acabava esse circo. Ele se recusou a voltar para a residência principal. Ele ficou em uma de suas próprias casas de hóspedes. Quando o julgamento acabou, ele jurou que nunca mais retornaria a Neverland. No Globo de Ouro, Oprah Winfrey deu um discurso sobre os abusos sexuais em Hollywood. Oprah também esqueceu de falar de Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual por várias mulheres. E por que ninguém fala do documentário do Harvey? E por que só falam do documentário com mentiras em torno de Michael Jackson?
Vocês ficariam enjoados ao saber sobre a simpatia do Festival de Cinema de Sundance com Harvey Weinstein, um homem branco acusado criminalmente de agredir sexualmente inúmeras mulheres. Michael Jackson recebe um documentário calunioso, cheio de falsas alegações, enquanto Weinstein é encoberto. Isso faz algum sentido? Vamos recordar que a mídia ocultou casos de estupro de Harvey Weinstein para publicar mentiras sobre Michael Jackson. Novamente, alguma coisa grande está encoberta. Do contrário, a mídia não estaria trabalhando tanto para noticiar um documentário que apresenta depoimentos de personagens que tiveram 2 ações judiciais rejeitadas contra o rei do pop. Também lembrando que o Ed Robson começou com toda essa história quando ele faliu e quando ele não foi aceito para trabalhar no Cirque du Soleil, em especial Michael como coreógrafo. E a empresa da família, Safe Chuck, também havia falido. Eles foram processados em cerca de uma quantia de $840.086 de um acordo de 2013, no mesmo ano em que James percebeu, entre aspas, que havia sido abusado por Michael. E quando ele viu que o Wade começou a aparecer em entrevistas e em vários lugares acusando Michael de pedofilia, logo já deu um jeito de entrar em contato com o Wade e se juntar a ele. Pouco antes da entrevista de Oprah com Michael, em fevereiro de 93, terminar, ela anotou 2 camas de hospital no cinema de Neverland para crianças doentes e disse: "O que percebi quando vi isso é que você tem que ser uma pessoa que realmente preocupa-se com as crianças para construí-lo em sua arquitetura." E sobre a experiência em geral da Neverland? Eu adorei estar aqui, pois fez-me sentir como uma criança novamente. Ela disse, por fim. Conforme confiamos em Jermaine Jackson, ele mesmo diz que o que ela observou a respeito de Neverland, antes de qualquer dos disparates que começaram a envenenar a verdadeira imagem, é significativo. Curiosamente, Oprah não deu nenhuma atenção ao caso de Harvey, que de fato é culpado de abuso e assédio sexual contra mais de 70 mulheres, e começou a dar atenção sobre Michael Jackson, que é verdadeiro inocente nessa história, mas justo agora? Em todo momento, eles sabiam que nós iríamos deixar Michael no topo, sendo contra ou não o documentário, podre financiado por ela. O importante para eles é que fosse desviada a atenção das acusações feitas a Harvey ao longo dos anos. Só isso que precisavam fazer. E mais emissoras sendo pagas para falar mentiras sobre Michael, e muitas pessoas que não pesquisam acabam acreditando. Ainda mais que esse documentário tem 4 horas de pura enrolação, que nenhum ser humano consegue assistir direito. Muitos foram vencidos pelo cansaço. Eles nem tinham o que falar, principalmente na segunda parte. A apresentadora de TV, Oprah, passou a data de seu aniversário no mega iate de $300 milhões, pertencente ao amigo David Geffen, assistindo ao documentário Living Neverland, ao lado de sua amiga Gayle King e filhos. Observe que alguém lhe concedeu uma cópia exclusiva do filme fora do festival, né? A entrevista que Oprah Winfrey fez com Michael Jackson em 1993 continua sendo a mais assistida da história, com mais de 90 milhões de telespectadores. Várias cenas do bate-papo, aliás, aparecem em Living Neverland, e consta que Oprah adorou ter aparecido no mesmo. O mesmo festival de cinema Sundance apresentou o filme Untouchable, na mesma data que exibiu Living Neverland, e Untouchable explora todas as alegações sexuais contra Harvey Weinstein, o mega produtor de filmes que se armou contra os tabloides para difamar as maiores celebridades, incluindo Michael Jackson, a fim de desviar o foco de si mesmo. No entanto, o filme passou despercebido pela mídia após sua exibição no festival Sundance, pois todas as atenções estavam voltadas
para o documentário Live Neverland. Mais uma vez, o nome de Michael Jackson foi sordidamente usado para desviar a atenção das pessoas sobre os verdadeiros pedófilos que estão à solta. Sem contar também de imagens fakes, mensagem de voz e fax fakes. E também tomaram posse sem consentimento de imagens aéreas de Neverland, capturadas originalmente pela corretora de imóveis Compass. E também, além de tudo, além de ter sido lançado no mesmo dia, para desviar as atenções do documentário em cima de Harvey, o documentário Living Neverland foi financiado pelo próprio e por Oprah, como falamos anteriormente. Estranho tudo isso, né? Me diga uma coisa, por que fazer isso com um homem que não pode mais se defender? Mesmo com mais de uma década sendo investigado, tendo seus telefones grampeados, sua casa invadida mais de uma vez, sua privacidade exposta, tendo de ficar nu para os policiais. Isso mesmo, para encobrir o verdadeiro culpado da história. Robertson enalteceu Michael Jackson como seu ídolo repetidas vezes após o seu falecimento, até que foi rejeitado como coreógrafo-chefe em um show em tributo a Michael Jackson em Las Vegas, em 2011. Documentado com problemas financeiros, ele alegou memórias reprimidas que os levaram a reconhecer o abuso por parte de Jackson. Na época, Robertson tentou publicar um livro, mas foi mal sucedido. O advogado do spoiler de Michael disse que o livro contava uma história completamente diferente do que foi contado no filme, a respeito de como ele foi abusado sexualmente. Quando perguntado sobre algumas falhas dessas, ele alegava que suas memórias evoluíram desde a redação do livro. Em 2013 e 2014, Robson e Safechuck contrataram o mesmo advogado e entraram com ações multimilionárias contra o spoiler de Michael em 2017, e que foi rejeitado esses pedidos. Com o comentário do juiz que nenhum investigador racional poderia acreditar na declaração juramentada por Robson. Agora, ambos acusadores devem $100 mil ao spoiler de Jackson por despesas legais. Durante o julgamento em 2016, Robson declarava a si mesmo como o rei das mentiras. Durante o depoimento no tribunal em 2016, tanto Robson como Safechuck mudaram muitas vezes durante o curso do processo, revelando um grande número de inconsistências, contradições e mentiras descaradas. O diretor Dan Reed admitiu que não fez nenhuma tentativa de entrevistar qualquer pessoa que pudesse contradizer a narrativa unilateral do próprio documentário que dirigiu, e nem corroborar as alegações com evidência. Sendo assim, não tem como ser um documentário com um jornalismo responsável, como supostamente queriam que fosse. Oprah Winfrey financiou o documentário, explorou como pode e agora quer se livrar dele como se nada tivesse acontecido. Vamos a mais uma questão de muitos sobre as inconsistências do documentário. James Safechuck afirma que sua mãe estava cada vez mais longe dele e de Michael, mas imagens mostram outra coisa totalmente diferente. Safechuck não é consistente nem nas datas. Em sua queixa, ele afirma que os ataques começaram em junho de 1988 em Paris. Mas, entre todos os estrupos que ele lista, ele menciona uma em particular, que Michael abusou dele depois da performance do Grammy em Nova York, em 1989. Mas sendo que o Grammy de 1989 aconteceu em Los Angeles e o Michael nem se apresentou naquela noite. A apresentação de Michael Jackson foi em 1988 em Nova York e em 89 Michael estava em turnê pela Austrália e Safechuck estava nos Estados Unidos. Safechuck disse que tinha passado o feriado de Ação de Graças em 1987 com Michael, mas como se ele estava em turnê? Lembrando que ele mesmo e a sua mãe
falam no documentário que era James que insistia para dormir com Michael durante as viagens. Isso quando a família toda viajava junto com ele. Isso lá no início. James conta que ele brincava, viam filmes e quando adormeciam, no outro dia pela manhã, Michael já não estava mais lá, mas no seu próprio quarto. E ele, James, ficava triste com isso. James alegou também que Michael dava joias e que trocou votos de casamento com ele. Só que a verdade sobre isso é que Michael fazia isso com todos seus amigos. A explicação sobre o anel é que era um anel de amizade. E os votos eram promessas de amizade. E explicando que a simbolização do anel é que nunca deixariam de ser amigos. Mas foi usado por James distorcendo toda a história e toda a inocência em um papel e um anel de amizade. Uma das pessoas, e até onde se tem registro, talvez tenha sido a primeira, que ganhou esse anel em um papel que dizia tudo sobre o porquê do anel, dizendo que seria de amizade, foi por uma senhora, em julho de 2009, que conversou com Bess Jacques. E ali ela explicou tudo sobre isso. Conforme essa senhora, ele prometia àquela senhora que ela sempre seria bem-vinda a todos os shows e em sua casa. Com a história dessa moça dá para entender o real contexto das joias que Michael dava a todos seus amigos. E Michael sempre cumpriu a ela o que prometia. E assim foi feito com todos seus amigos. Se ele prometia, ele cumpria. A família Safechuck sempre foi bem-vinda a Neverland, mas como dito por uma ex-funcionária, Michael nunca estava em casa quando a família se encontrava lá. Bom, no ano de 1979, foi o ano que James fala que Michael deu o anel de compromisso e fez os tais votos de casamento, entre aspas. Foi liberado um vídeo pelo TMZ em que Michael estava disfarçado na loja com um garoto que diz que é Safechuck, mas mesmo sendo, foi comprovado que Michael somente comprou um óculos e brinquedos. E esse vídeo também já havia sido divulgado em 1989 mesmo. As ridículas acusações de James de que Jackson havia lhe dado joias e um anel como pedido de voto de casamento se comprova que são mentiras. E o anel que ele diz ser este é o que vemos na foto que ele mostrou no documentário. Safechuck alega que Michael Jackson o molestou de 1988 até 1992, incluindo em uma sala na estação ferroviária no Stencil Rancho. Sendo mais específico, o cenário de abuso de James na estação de trem foi descrito que foi no andar de cima. As suas palavras foram, abre aspas, iria acontecer todos os dias na estação de trem, no andar de cima, todos os dias, fecha aspas. Em documentos judiciais, apesar de autorizações de construção mostrarem que a aprovação do edifício aconteceu em setembro de 1993. Quando Dunwoody foi perguntado sobre as reclamações de Safechuck eram consistentes por ter ocorrido em um prédio que nem existia e se deveriam ou não ser dispensadas por causa das suas afirmações de que ele foi abusado pelo cantor na estação de Neverland, ele disse que não mudaria a história. Porém, mais tarde, Dunwoody assume que não eram datas verdadeiras, mas que mesmo assim os abusos aconteceram. Só que não foi mais com 14 anos, mas sim com 16, 17 anos de idade. Depois que as permissões da estação de trem foram reveladas, o advogado imobiliário de Michael Jackson, Howard Weitzman, divulgou um comunicado dizendo: a ficção de Safechuck é uma das várias mentiras neste filme, que mostra que nem o diretor nem a HBO se preocuparam em verificar as alegações feitas por estes acusadores.
As alegações de Safechuck de que ele foi abusado em um prédio antes mesmo de ser construído e 2 anos depois ele disse que o abuso, entre aspas, parou de falar por si mesmo. Safechuck disse que assim que atingiu a puberdade parou de ter contato com Michael, mas vemos que não é verdade. Também nos é afirmado que Michael levou James em uma lua de mel para a Euro Disney em 1988. Porém, a Euro Disney não foi sequer aberta até 1992. Conforme uma antiga funcionária de Michael Jackson, diz que ela sempre trabalhou lá quando a família Safechuck estava no rancho, nos anos 90. Segundo seu testemunho, eles nunca tiveram problema em tirar vantagem da generosidade de Michael. Porém, Michael nunca estava na propriedade por escolha própria. Quando a família ia para lá, também conforme o primo de James, o Tommy Safechuck, os dois sempre estavam por perto, e que Michael nunca fez nada para nenhum dos dois, e que uma grande besteira e mentira essas acusações de James para a pessoa de Michael. Safechuck disse que se recusou a testemunhar em 2005 como fez em 93, e que Jackson então ficou muito brabo e o ameaçou. Ele repetiu essa afirmação sob juramento em seu processo contra o espólio de Jackson. No entanto, isso não é verdade. Logo no início do julgamento, o juiz determinou que ele permitia que o júri ouvisse apenas 5 garotos, que a acusação alegou ter sido abusados sexualmente por Jackson. Eles eram Jordan Chandler, Brett Burns, Jason Francia, Macaulay Culkin e Wade Robson. O juiz determinou especificamente que Jimmy Safechuck não participaria. O juiz chegou a essa decisão porque ninguém jamais alegou ter visto Safechuck sendo abusado. Já Robson referia a si mesmo como o mestre da enganação. Wade Robson insistiu no filme que Michael estava tentando colocá-lo contra as mulheres. Enquanto isso, Robson pediu a Michael que o apresentasse apropriadamente à sobrinha de Michael, Brandy, depois que eles se encontraram em um comercial durante o tempo em que Michael supostamente estava abusando dele. Brandy, em 1991, conta que a impressão que o documentário mostra é que ele sempre estava com Michael, mas a questão é que, a partir do momento que ela conheceu Wade, isso não é verdade. Michael estava sempre viajando e trabalhando, e o Wade estava em Los Angeles trabalhando. 21 de maio de 2011. 5 dias depois do início de uma terapia, logo depois de seu primeiro surto, Wade escreveu um e-mail para o diretor do Circo du Soleil Show, o implorando para deixá-lo dirigir ou coreografar o show temático de Michael Jackson, chamado One. Na sua primeira terapia, ocorrendo em 2011, ele sequer fez alguma alegação de abuso sexual. Mas, na segunda terapia, com outro médico, em 2012, 3 semanas após começar, no dia 8 de maio de 2012, começou a fazer as alegações. Cada vez que ele começa uma terapia, era depois de um surto por causa da carreira. Em um post de abril de 2018, Wade revela que perdeu sua paixão por dança e música quando a sua carreira chegou no nível em que a pressão para ter sucesso começou a acompanhar as suas atividades. Ele nunca mencionou essas pressões e lutas de carreira como motivo. Em vez disso, ele alegou que o motivo foi a realização dos supostos abusos sexuais por Jackson, e que o show business agora estava associado ao abuso sexual por causa disso. De acordo com a sua mãe, Joy Robson, ele teve problemas financeiros nessa época, e então supostamente ele percebe que foi abusado sexualmente por Michael quando criança. Além disso, ele teve uma crise conjugal. Sua esposa Amanda não estava lidando bem com seus colapsos e ameaçou deixá-lo e levar consigo o filho do casal. Corey Schaefer trabalhou para Michael aproximadamente entre 1992 a 1997. Conta ele
pelo tempo que ele esteve trabalhando em Neverland. Ele nunca viu nada inadequado, nenhum comportamento inadequado sequer se tratando de Michael. Ele começou a trabalhar em Neverland no final de 1992, quando o curta de Black or White foi gravado. Ele esteve presente em todo momento quando aconteceu tudo o que aconteceu com Jordan Chadley em 1993. Ele também estava lá enquanto Michael entretinha muitas crianças em Neverland. Schaefer também estava lá quando eles conheceram Homer Barry. Ele também acrescenta que os Robinson não passaram tanto tempo em Neverland quanto se é divulgado. Uma aluna da escola de dança onde Robinson dava aula conta em seu Twitter que costumavam a chamar ele de o tio pervertido. Ele abraçava as garotas com uma mão sob a axila, com os dedos em seus seios, e suas mães não queriam deixá-as perto dele. Além dele ser o pivô da separação de Brittany, trair a Brandy e cometer incesto com a própria irmã. Wade tinha uma página de, entre aspas, doação para vítimas de abuso sexual. Porém, depois que o documentário foi lançado e teve críticas e reações negativas a isso, ele trocou o nome da página. Lembrando que as doações começam com $250. O nome passou de Robinson Family Fund para Fundo de Prevenção e Cura Infantil Robinson. E conforme o documentário ia passando de país em país e as mentiras sendo descobertas, o diretor Dan Reed ia removendo as partes que haviam sido desmascaradas pelos fãs de Michael e jornalistas pelo mundo afora. Além de, em uma determinada entrevista, ele ter escorregado e falado que tudo é por dinheiro. Wade Robinson diz que no documentário que decidiu mentir em 2005, em defesa de Michael, por conta de jantar em família em Neverland. Porém, Taj, sobrinho de Michael, estava presente. O fato? A ocasião ocorreu depois que Wade depôs a favor de Michael. O documentário foi gravado em imagens coletadas durante 17 meses e tentaram fazer James parecer o mesmo, mas não deu certo. A lei do karma existe e não falha. Stringvern Agnew, cofundador do Festival de Filmes de Sundance, foi condenado a pelo menos 6 anos de prisão após se declarar culpado de abuso sexual de menor. Então quer dizer que agora as pessoas podem acusar pessoas que já faleceram para ganhar grana em cima de nome dessas pessoas e fazerem milhões de dólares e serem aplaudidas de pé? E também para encobrir coisas feitas por outras pessoas, erros que têm que ser pagos pela própria, mas não quer assumir e faz documentários, filmes e tantas outras coisas com mentiras sobre as pessoas que nem estão mais em nosso meio para encobrir erros e falhas? Quem vai ser o próximo? E mesmo com tanta coisa desmascarada, é sério que Dan Reed estava pensando em fazer uma sequela para esse documentário?